Ler um texto em Gênesis 21, a partir do versículo 8. Na semana passada a gente falou também de um texto aí do 22, da aprovação de Abraão. E hoje eu gostaria de abrir um parênteses aqui para esse texto do capítulo 21, do 9 ao 21, que vai falar de Agar e seu filho Ismael no deserto. Eu creio que há algumas lições necessárias para o nosso coração, à luz desse texto, Gênesis 21, de 8 a 21. Diz assim o texto bíblico, irmãos: Isaque cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Versículo 17, irmãos: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu a água ao odre e deu de beber ao rapaz. Versículo 20 e 21. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar mais uma vez essa noite, irmãos. Peça para que o Senhor, através desse texto, fale ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, oro para que o texto salte aos nossos olhos, como palavra poderosa do Senhor em nossos corações. Que o Senhor nos encontre nessa noite, por meio da palavra. Talvez há irmãos aqui, ó Deus, como essa escrava, como essa serva Agar, andando errante pelo deserto, perdido, mas nessa noite, por meio da palavra, há uma oportunidade de sermos encontrados pelo Senhor e de o Senhor ouvir a nossa oração, como o Senhor ouviu a oração do menino. Eu oro para que a palavra, ó Deus, não volte vazia, e que ela venha com poder, com eficácia, de transformar o nosso coração, a despeito de quem prega, a despeito de mim, de quem eu sou, do jeito que eu falo, que eu comunico. Ó Deus, que o Senhor não se prenda a mim, pelo contrário, que o Espírito do Senhor salte, ó Deus, de dentro de mim, para que a palavra chegue ao coração dos irmãos e não fique dúvida de que é o Senhor que está falando. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, principalmente quando a Bíblia vai se referir a outros povos, você vai perceber que cada nação, cada povo tinha o seu Deus, tinha seu Deus exclusivo, vários deuses. Quando Deus vem com Abraão e chama Abraão para também ser um povo,
e depois a gente vai ver esse povo se concretizando através das tribos lá em Jacó, você vai perceber que Deus também passa a ser o Deus desse povo. E aí os outros povos começam a olhar para o povo de Deus e falam assim, olha, eles têm um Deus também, o Deus dele é poderoso. Alguns povos olhavam para isso e ficavam temerosos diante da eficácia e o poder do Deus de Israel. O que acontece? Ao longo da história bíblica, a gente vai percebendo as manifestações de Deus, o agir de Deus, e se você ler a Bíblia assim, com calma, com critério, você vai perceber que Deus aqui, Yahvé, não é apenas o Deus de Israel, mas é o Deus de toda a terra, é o Deus dos deuses, como diz a palavra, é o Senhor dos senhores. Ele não está preso apenas ao povo de Israel. Por mais que Israel olhava para aquilo, para aquela aliança que Deus fez com ele, com esse povo, olhava aquilo como exclusividade, Deus não está preso ao povo de Israel. Deus é o Deus que governa o universo. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, irmãos, eu percebo que muitas pessoas, ao olhar para a sua fé, para a sua religião cristã, né, encara Deus como se Deus fosse evangélico. Deus é evangélico, Deus é protestante. A gente não é de um viés mais pentecostal, a gente é mais tradicional, mas quem é do viés pentecostal vai dizer assim, Deus é pentecostal, Deus é avivado, Deus é sapatinho de fogo. Quem é do viés mais conservador, mais tradicional, né, mais presbiteriano, vamos dizer assim, vai falar assim, Deus é um Deus tradicional que gosta das regras, que gosta da ordem litúrgica, que gosta desse comportamento. E as pessoas vão colocando Deus dentro de uma caixa eclesiológica, dentro de uma instituição, e vão interpretando Deus e servindo apenas a esse Deus, o Deus evangélico, o Deus dos protestantes. Não, na igreja católica não tem Deus, na igreja tal não tem Deus, lá fora do portão para fora não tem Deus. Deus é evangélico e ele segue todos esses costumes, ele abomina muitas coisas que eu abomino. Por eu gostar disso, Deus gosta disso, por eu não gostar disso, Deus também não gosta disso. Você acredita que tem gente assim? Que leva a fé dessa forma, como se Deus fosse um puxadinho do seu quintal? Como se você morasse na casa da frente e Deus morasse na edícula. Ele pertence a você, ele mora aqui comigo, então ele tá aqui apenas para responder as minhas demandas e para responder aqui a minha vida de adoração e de fé. Mas se você olhar para as escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo, você vai perceber que Deus é indomável, que Deus não é algo que você coloca dentro de uma caixa e diz assim, ele é só o meu Deus. E é interessante que Jesus, ele entende muito bem isso, apesar que ele era Deus, por isso que ele entende também. Quando ele vai ensinar a oração para os discípulos, como que ele ensina acerca de Deus? As coisas que Deus faz, é meu ou é nosso? Pai nosso que está no céu, não é Pai meu, é nosso, é o Deus do planeta, é o Deus de toda a terra. Esse texto aqui, irmãos, que a gente leu, nos chama a atenção para ver Deus atuando lá de fora. Deus atuando na vida do improvável. Quem é o improvável? Aos nossos olhos a gente olha, esse aqui não tem negócio de Deus não, Deus não vai nesse, Deus não visita essa pessoa, Deus não vai nessa casa, Deus não aparece nessa igreja, Deus não admite esse tipo de postura. Mas aqui nesse texto eu separei, até falei como parêntese, porque aqui finaliza praticamente a história de Agar e ela some da Bíblia, falando da continuidade da sua descendência, da sua história. Obviamente que a gente, ao estudar, vai perceber que a descendência dela hoje é considerado os árabes, né, que é a descendência de Ismael. Mas Agar, na história bíblica, essa escrava improvável, que entra na cena ali por acaso, por uma falta de fé e de confiança, nesse texto é como se fosse o texto de despedida dessa mulher, que o texto faz menção, faz questão de dizer que ela era escrava por mais de uma vez, para dizer que ela, assim, não pertencia ao povo, à aliança, ela era uma escrava egípcia, não tinha nada a ver com o povo de Abraão, então ela era serva, escrava, e agora está no deserto, lá de fora, foi colocado para fora de casa, e o texto diz que ela estava andando
errante pelo deserto. O que significa esse termo, andar errante pelo deserto? Andar errante é andar perdido, é quando você não sabe para onde ir, é quando você agora está com uma mochilinha nas costas, com as garrafinhas de água, com seu filho, e alguém dá um tapinha nas suas costas e se vira. O problema é seu, aqui você não fica mais. E o pior, com a permissão de Deus, segundo o texto. Abraão ficou ali um pouco temeroso diante daquele conflito que já era de longa data, por sinal. Desde o nascimento, desde a gravidez de Agar, já tinha conflito na casa ali com Sara. Não era a primeira vez que Agar tinha ido para o deserto. Mas aqui Abraão já estava com o menino, provavelmente um adolescente, um jovem. E ele se apegou ao menino. E de repente agora, diante de um conflito familiar, Sara fala: eu não admito essa empregada aqui, essa serva, põe ela para fora. Abraão fica tenso, porque nós não estamos falando apenas de uma empregada, mas é uma esposa, é um filho, é alguém que faz parte da família, gostando ou não, dando certo ou não, havia uma consumação ali, o menino estava ali, a serva estava ali. Abraão, com um conflito interior, Deus diz: faz tudo o que Sara disser. Irmãos, quando a gente lê essa história, assim, se você parar assim, por aqui, você vai pensar: nossa, mas que Deus é esse, né? Está dando razão para Sara colocar alguém para fora. E aí Abraão vai, obedece, e ela vai para o deserto. E lá no deserto, irmão, quando o texto vai contando aqui, essa cena que ela deixa o menino de um lado e vai para o outro para não ver o filho morrer, vê de longe e vai chorar. Irmão do céu, que cena trágica. Eu não sei se você já se encontrou num momento assim na sua vida, de tanta dor e sofrimento, que você fala assim: eu parei, eu larguei, eu entreguei, eu estou deixando. Já ouviu falar de pessoas que morrem de depressão? Se você for estudar a depressão, ela é uma doença emocional, ela não tem assim, dá um infarto, causa isso, ela não tem uma questão física, mas o abatimento é tão grande, que a pessoa vai se prostrando e o físico vai começando a reagir àquela dor emocional. Você percebe como a depressão ela vai corroendo as pessoas. O próprio Davi, quando não confessou o seu pecado, vai dizer que os seus ossos adoeceram, emocionalmente. Situações de aflição, deserto. E aí quando você olha para Agar, ela não era Sara, Ismael não era Isaac, do Deus de promessa que nós acabamos de cantar. Eles eram improváveis, irmãos. E antes da gente entrar nos pontos aqui, talvez você pode pensar: graças a Deus, pastor, que eu não sou esse improvável. Eu sou o provável, eu tenho Jesus Cristo no meu coração. Mas eu e você temos, porque um dia também a gente estava errante pelo deserto. O Novo Testamento vai chamar a gente de perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus foi lá no deserto que a gente vivia, no deserto existencial da nossa alma, na falência da vida, na ausência de Deus, e foi lá nos restaurar e nos redimir. Então, antes que você pensar que o texto do improvável é para o outro, eu quero dizer para você que é para todos nós. Nós somos Agar aqui na história, e nós somos Ismael. E somos literalmente, alguém é judeu aqui, da descendência aí, da turma? A maioria de nós aqui é Silva Santos, não é? Brasileiraço. Não tem aí, sou da tribo de Benjamim. Nada. Você é gentil, irmão, você foi alcançado, você era improvável, a porta da graça abriu para nós, e louvado seja Deus por isso. Bom, irmãos, mas o que esse texto pode nos ensinar acerca dos improváveis que dão certo, que é o tema da mensagem? Em primeiro lugar, por que os improváveis dão certo? Por causa da misericórdia de Deus. Por causa da misericórdia de Deus. E aí eu quero convidar você a ler mais uma vez o versículo 12 e 13 comigo. Olha o que diz: disse porém Deus a Abraão, versículo 11 melhor, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Aí o 13, mas também do filho dessa serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Ou seja, quando Deus diz, faz o que Sara está dizendo,
Deus não está abandonando Agar e Ismael. Deus está dizendo que é Ele que sabe cuidar. Tem um texto da Bíblia que vai dizer, pode até uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus não. Então, irmãos, a gente precisa entender que a vida do improvável, Arnaldo, ela acontece, não é porque ele deu uma passada de sorte, não é porque ele estava no lugar certo, na hora certa, não é porque ele nasceu na família X, não é porque ele é presbiteriano de berço, não é porque ele foi batizado ao 8º dia. O improvável dá certo por causa da misericórdia de Deus. E é interessante, irmãos, que a misericórdia de Deus aqui, nesse sentido, ela está atrelada à vida de Abraão, porque Deus diz aqui, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Ou seja, por causa de Abraão, por causa do povo de Deus, Abraão representa o povo de Deus, eu vou abençoar o árabe, eu vou abençoar o Ismael. Chocante, né? Isso é palavra de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Misericórdia de Deus. Então, irmãos, um texto como esse serve para a gente pensar na nossa história e entender, irmão, que nós não somos tudo isso que a gente acha que a gente é. Que nós não somos assim, como diz a turma lá, a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto, esse tipo de conversa que a turma fala. Você não deu certo porque você é o espertalhão da vida, você cortou caminhos, né? Hoje na escola dominical com os jovens, a gente terminou a nossa fala lá, né, Isaac, falando sobre vendas, né? Como é difícil a vida do crente vendedor, porque ali na negociata, né? E aí tem aqueles que ganham mais, é porque ele é bom, porque ele é esperto. E eu disse para os meninos assim: seja justo, seja honesto e conte com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, porque não tem a ver com você. Irmão, e muitas coisas ruins acontecem no mundo de hoje por conta desse eu exacerbado que muitas vezes aflora no coração das pessoas, da pessoa achar que ela é demais, que ela é exclusiva, que porque algumas coisas dão certo na vida dela, porque ela é boa. Bobagem. Olha a história de Abraão. Deus chama Abraão, faz promessa, 10 anos se passa, a promessa não cumpre. O que eles vão fazer? Quem que colocou Agar dentro de casa? Foi Abraão ou foi Sara? Foi Sara. Vai lá, marido, deita com ela, engravida ela, faz um filho nela. O menino vem, nasce, confusão dentro do lar, conflito. Está lá o garoto, aí nasce agora a promessa, o Isaac, bebê, 3 anos, desmamou, começou a tiração de sarro, coisa de adolescente com criança, briga dentro do lar. Que lá é evangélico que é isso aqui? De evangélico não tinha nada. Deus tem tanto misericórdia de Abraão com Sara, ao dar a eles Isaac como promessa, para um casal de idoso, e a Bíblia vai chamar de amortecido, e Deus abençoa eles com esse filho, Sara estéril, misericórdia de Deus, mas a mesma misericórdia de Deus, ela vai lá em Agar, na escrava, na egípcia, na que era ali o quebra-galho da família, no bastardinho, e Deus vai lá e fala assim: eu vou abençoá-lo. Eu vi a oração do menino. Textos como esse, irmãos, serve para colocar o nosso coração no lugar certo, para a gente entender quem a gente é na fila do pão. Nós somos mais um, irmão. Os improváveis dão certo, Ana Lídia, somente por isso, por causa da misericórdia de Deus. O profeta Jeremias, ele era tão chorão, né? Vai dizer que ele tinha muito lamento para fazer, que ele escreveu um livro de lamentações.
E lá no capítulo 3, no versículo 22 e 23, o profeta vai dizer assim, que nós só não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Ele vai além e diz mais, e outra coisa, ela se renova a cada manhã. O profeta, ele estava vivendo um cenário de destruição de Jerusalém, de Israel. O lamento dele é, Deus puniu o povo exclusivo dele, ou seja, Deus puniu os evangélicos. Os evangélicos foram para o cativeiro babilônico. Jerusalém está em ruínas, em pedaços. No meio dessas ruínas, o profeta vai lamentar e diz, nós só não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. O que ele está dizendo? Nós merecemos toda a desgraça que está acontecendo. Às vezes a gente olha assim no telejornal, as notícias, e vê aquelas barbáries e fala, nossa, fulano é mau, né? Nossa, isso, que absurdo. E quando a rádio peão, a rádio fofoca chega para você, ficou sabendo o irmão lá, você viu que ele aprontou, Deus o livre. Sabe por que não acontece com você? Não é porque você é bom, mas é a misericórdia de Deus que renova sobre a sua vida a cada manhã, porque senão nós seríamos consumidos. O improvável que dá certo, irmãos, é alguém que usufrui da misericórdia de Deus. Pastor, mas eu fiz a minha parte. Fez por causa da misericórdia de Deus, que o habilitou, o capacitou a fazer a sua parte, porque tanto o querer como o efetuar vem de Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, dentro desse salão cultuando a Deus porque nós fizemos a escolha certa. Nós estamos aqui, irmãos, por causa da misericórdia de Deus, que através de Jesus Cristo olhou para nós, nos viu lá errante pelo deserto do pecado e falou assim, não, eu vou chamar esse povo, eu vou restaurar esse povo, eu vou trazer novidade de vida para esse povo. Mas por que, Deus? Por causa da minha misericórdia. Um Deus rico em misericórdia, irmãos. Sabendo disso, irmãos, não existe mais gente improvável. Todo mundo é uma possibilidade para Deus. E a isso se aplica, Mateus, quando a gente vai no Novo Testamento e a gente vê as escolhas de Jesus e as amizades de Jesus, com quem Jesus tinha bate-papo. Jesus, ele entra na casa de Mateus e ele ali, ele comunga, né? Ele participa da mesa, ele come com os pecadores. Isso pro povo de fora lá era um absurdo. Jesus não é evangélico? Como é que Jesus foi lá no boteco do fulano de tal? Jesus não é evangélico? Por que ele foi lá na festa do fulano de tal? Justamente porque ele não é evangélico. Jesus, ele quebrou esse protocolo. Jesus, certa feita, estava em Jerusalém, voltando para Galileia, ele resolve passar por Samaria. Muitos dos povos judeus ali, quando iam da Galileia para a Judéia ou para Jerusalém, davam uma volta para não passar na região de Samaria. Mas Jesus, o texto diz de João 4 que era necessário ele passar por Samaria. E aí ele vai lá no poço de Jacó e vê uma mulher lá por volta do meio-dia, com uma água, e ela era samaritana, com pote para pegar água, e ali Jesus desenvolve um diálogo com ela. Para a cultura evangélica da época, entre aspas, conversar com uma mulher e samaritana, um homem ali, sozinho, isso não se faz. Os discípulos de Jesus, evangélicos, chegaram lá e viram um pouco ali, o que está pegando aí o mestre aí, quebrando o protocolo judaico. Aquela samaritana improvável, ela desce para a sua aldeia e diz, nós encontramos, eu achei alguém que disse tudo sobre mim, é ele o Messias. Aquela mulher se torna missionária, leva as pessoas a Cristo, mas improvável, porque um dia Deus atuou fora dos portões da religião, ele foi improvável. Por que ele fez isso, Pedro? Por causa da misericórdia de Deus. Eu estou aqui, irmão, por causa da misericórdia de Deus. Deixa eu contar um pouquinho da minha história para me fechar esse ponto, para quem não sabe.
Não era evangélico, não. Eu era do mundão, como diz a turma. Sabe quando Deus me encontrou, Fábio? Numa noite de sexta-feira, numa madrugada, na frente de uma festa, de uma balada, com um copo de menta na mão e um maço de cigarro Marlboro no bolso, e mais algumas carreiras de cocaína. Naquela madrugada, o Espírito de Deus me visitou. Naquela mesma noite, eu estava com o copo na mão, eu já não tive mais vontade de tomar aquele negócio. Toda a minha lucidez que tinha ido embora por conta do álcool e da droga, sanou na hora, veio na hora, eu fiquei lúcido. E eu me perguntava, por que eu estou sentindo isso? Naquela mesma noite, de madrugada, eu chegando em casa, eu olhei para o maço de cigarro, e eu falei assim, eu nunca mais vou fumar, eu joguei aquele cigarro fora. Eu entrei na minha casa de sexta para sábado, já era umas 5 da manhã, e eu ia dormir ali até meio-dia, eu não consegui dormir, eu só chorava e um vazio gigante dentro de mim. Mas ao mesmo tempo que eu chorava de vazio, eu comecei a chorar de alegria, eu não entendi o que estava acontecendo. Passei o sábado em silêncio na minha casa, 24 de dezembro de 2005. Minha mãe, meu pai, meus irmãos perguntando, o que está acontecendo? Nada, deixa aí. Os amigos batendo na porta, vamos pô, final de semana, Natal, imagine, quem é da noite, festa, fala que eu não estou, fala que eu não vou. Vivia mais na rua do que dentro de casa. Fiquei o sábado lá, chegou o domingo, no meu coração veio a vontade de ir para a igreja. Minha mãe, há muitos anos, já não me convidava mais. E aquele dia eu torci para ela me convidar. E eu fiquei ali em casa, e ali eu ficava mosquitando ela, ali, rodeando. Sabe que as crianças não estão com fome, ficam em volta assim, não? Até que ela falou, você não quer ir para a igreja hoje, que é o Natal? Meu coração vibrou, eu quero. Mas o orgulho não deixou, eu disse, não, igreja, não. Mas por dentro eu dizia, eu quero, insiste mais comigo. Para que eu não precise quebrar o meu orgulho, e eu possa dizer que eu fui pela sua insistência. Mas ela não insistiu, e eu saí de casa naquela tarde, e falei assim, eu não vou. Encontrei um amigo, deu mais ou menos o horário, era 6 e pouco, o culto começava às 7, eu cheguei em casa. Aí eu disse, com meu coração, querendo ir para a igreja, vocês vão para a igreja? Ela, quer ir? Dá tempo? Não, já está em cima da hora. Não, que a gente chega atrasado. Eu era meio hippie nessa época, cheio de coisa para o corpo, falei, mas eu vou assim lá, o povo vai estranhar lá, não vai deixar eu entrar. Não, pode ir do seu jeito. Dia 25 de dezembro de 2005, eu entrei numa igreja, irmãos. O Espírito de Deus já tinha me visitado na madrugada, minha vida nunca mais foi a mesma. Sabe por quê, irmãos? Por causa da misericórdia de Deus, que estava de lado de fora dos portões da religião. Não teve alguém, uma passeata missionária que foi lá me evangelizar. Foi o próprio Deus que me visitou naquela noite. Talvez você não tenha uma história como a minha para testemunhar e para dizer. Talvez você cresceu aqui nesses corredores dessa igreja e hoje você é um crente fiel e firme. Sabe por quê? Camila, Vinícius, por causa da misericórdia de Deus que foi sobre a vida de vocês. O improvável que dá certo, Luiz, não é porque a Tânia é uma grande mulher de oração, porque ela é, por sinal, mas é por causa da misericórdia de Deus que você não foi consumido. Graça de Deus que nos alcança de forma soberana. Se Deus fosse evangélico, irmão, talvez nós não estaríamos aqui, mas como Ele não é evangélico, e graças a Deus por isso, Ele continua salvando pessoas pela sua graça e misericórdia. Um outro aspecto do improvável que dá certo, é que ele também dá certo por causa da provisão de Deus. Versículo 14, até o versículo 19, Deus está falando para Abraão, fique em paz, irmão, eu vou cuidar do rapaz. Mas Deus não é aquele sujeito que fala assim, quando alguém está necessitado, e fala assim, Deus abençoe ele, nós vamos orar, e segue a vida. Versículo 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela e o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino,
Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, da onde está? Erga-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha o 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu a água ao odre e deu de beber ao rapaz. Deus envia o anjo dele, talvez um anjo de uma forma humana mesmo apareceu naquele deserto. Falou assim: olha, Deus ouviu a oração do menino, Deus é com vocês, levanta a cabeça. E eu gosto dessa expressão bíblica que diz que Deus abriu os olhos. É a mesma ideia dos discípulos no caminho de Emaús, que estava com os seus olhos como impedidos de enxergar a pessoa de Cristo, talvez por conta da incredulidade do próprio coração, porque quando o coração está ruim, os olhos ficam ruins. Mas aqui, irmãos, você percebe que a provisão de Deus chegou na vida daquela família. E como que ela chegou? Ela chegou no deserto, quando a água acabou, quando só havia lágrimas, oração de desespero. E aí é crer nas promessas de Deus, no cuidado de Deus, na provisão de Deus, que Deus vai, Andresa, aonde a gente acha que Ele não vai. Em situações que a gente acha que está perdido, mas Deus não perdeu o controle. Deus não se escandaliza, Deus não fica ali em estado de choque, quando vê a nossa situação caótica, por uma falta de recurso ou de provisão. Deus não se abala no seu ser, quando nos vê abalados por conta desse mundo, por conta das demandas desse mundo que nos sufoca, causa medo, ansiedade, preocupação acerca do dia de amanhã. Porque Deus não é evangélico, Deus é Deus do mundo, Ele controla todas as coisas, Ele dirige a história, e Ele provê água onde não tem água. Ou talvez aquela água estava lá, mas os olhos estavam como impedidos por conta do desânimo, do desespero, da incredulidade. Mas Deus é aquele que abre os nossos olhos e fala assim: amigo, a solução está aqui. É o Deus da provisão. Ele faz isso por causa da misericórdia de Deus. Talvez, falando de uma vida profissional, você está numa carreira profissional hoje bem sucedida, porque Deus abriu os seus olhos e você viu a fonte de água, e você se alimentou, e Deus te deu uma direção, Ele proveu, aí você todo metidão: eu sou bom, eu que faço e aconteça, irmão. Deus foi no deserto, abriu os seus olhos e falou assim: a água está ali, bebe água, e eu vou ser com vocês. Provisão de Deus na vida dos improváveis, irmãos. Deus vai lá no deserto, irmão. Salmo 40, Fábio, Davi: esperei confiantemente pelo Senhor e clamei por socorro. Ele me ouviu e se inclinou, tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e firmou os meus passos sobre uma rocha, e colocou nos meus lábios um novo cântico. É o Deus que vai no fundo do poço e provê. Provisão de Deus, irmãos. Toda a nossa existência, ela é movida pela provisão de Deus. Às vezes eu me pego vaidoso também, irmão. Às vezes eu me pego assim. Tem umas pessoas que falam assim: ô pastor, eu vejo que às vezes em algumas áreas do ministério você desenrola. Aí eu sou tentado, eu falo: eu desenrolo mesmo. Mentira, irmão. É graça e misericórdia de Deus, que habilita e capacita todo dia. É Lamentações 3, 23, as misericórdias de Deus se renova a cada manhã. É tão gostoso quando vê as coisas, a gente vê as coisas, Mateus, dando certo. Você ensinar alguém, Mateus, a tocar um violão, e de repente essa pessoa que você ensinou está tocando aqui, e bem. Provisão de Deus, irmão, na sua vida. Graça e misericórdia na sua vida. Isso era improvável, irmão, mas Deus colocou a música na sua vida. Foi Ele que pôs, foi Ele que fez. Está lá a Camila, lá na Unimed. Deus olhou para você, Camila, lá na faculdade. Estava lá com a Sandra. Ô Sandra, e a Camila lá? Aí chega o paizão lá, e Deus fala, como se estivesse falando para Abraão: fique em paz que eu vou cuidar dela. Olha o varãozão barbudo aí, ó.
Bênção de Deus. Nunca vou namorar esse rapaz, mais novo que eu. Tá aí casado, com filho. Misericórdia, provisão de Deus para os improváveis. Eu estou citando alguns nomes porque às vezes quando a gente se vê em situações parecidas, a gente acha que acabou. Ah, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi o emprego, perdi o casamento, perdi o celular, perdi o carro, bati o carro, entraram na minha casa, roubaram a minha casa. Ó céus, abraça o manda-chuva lá do desenho. Ó céus, aquele negócio, aquele lamento, acabou para mim. Ô irmão, não vai vir não, estou desanimado, estou na luta, estou no vale, Deus pesou a mão, Deus me abandonou, estou no deserto, não tem jeito, sou improvável. É você, irmão, que Deus visita com provisão. Calma, cara. Ó, respira, descansa em Deus, confia em Deus, continua servindo a Deus. Deus é o Deus que provê, irmãos. Levanta, Agar. Eu ouvi a oração do menino, você está aí chorando e eu estou ouvindo a oração do menino. Levanta, tem água ali, vai beber, vai viver a sua vida. Levanta a cabeça. Os improváveis que dão certo servem a um Deus que não é evangélico, que visita a gente nos piores desertos da nossa história, irmão. Você possa confiar mais nele e crer que ele está cuidando de você. Terceiro e último lugar, irmãos, essa aqui é uma das coisas que eu mais gosto. Versículo 20. Depois de Deus abrir os olhos de Agar da água, versículo 20 fala assim: Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Terceiro e último lugar, irmãos, os improváveis dão certo por causa da presença de Deus. Deus estava com o rapaz. Deus estava, irmão, com o pai dos árabes. Deus estava com ele. De que jeito, como é que era a relação, não sei, mas o texto diz que Deus estava com ele. E eu gosto dessa expressão, porque quando a gente vai lá para Gênesis, depois lá na frente, Gênesis 39, você vai ver José, a saga de José ali, né, diante de Potifar, diante da venda lá dos irmãos, e toda aquela situação difícil que ele viveu. Por várias vezes o texto diz: e Deus era com José. E Deus era com José. Como se fosse uma canção que tivesse um refrão. José estava lá, foi vendido pelos seus irmãos. E Deus era com José. Foi na casa de Potifar, a mulher de Potifar se apaixonou, teve toda aquela situação, ele fugiu e tal. Foi preso, e Deus era com José. Ficou anos preso, o padeiro, o copeiro, a turma estava lá, lembra de mim, o cara não lembrou. Deus era com José. Na hora certa, a provisão de Deus chegou na vida de José. Porque quando a gente fala de misericórdia, provisão e presença, tem uns crentes evangélicos que acham que é ausência de problema. Que acha que, se Deus é misericordioso, se Ele provê e a presença dEle é comigo, eu não vou sofrer. Como diz lá o jogador, lá o Ricardo Oliveira, Felipe, disseram para você que você não ia sofrer, que você não ia padecer. Mentiram, viu? Mentiram. Misericórdia, provisão e presença não é ausência de luta. Aonde Agar foi encontrada? No deserto. Aonde que Deus estava com José? Na prisão, na traição. Aonde Deus estava com Daniel? Na Babilônia, na cova dos leões. Aonde Deus estava com Jesus? No Gólgota, no Monte Caveira, na crucificação. A presença de Deus não significa ausência de problemas e desafios, mas é o cuidado, a provisão, a misericórdia e a certeza que nós vamos chegar lá. É a presença de Deus. Moisés, quando é chamado para ser o libertador ali do povo do Egito, começa a falar, mas o povo não vai dar, eu sou gago, não vai dar certo, eles têm isso, eles têm aquilo, lá tem os magos, tem a turma que faz as mágicas lá, não vai dar certo.
eu vou com você, joga a vara, faz isso. E Deus foi fazendo. Ao ponto de chegar à libertação, o povo ir. Moisés dizer, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se Moisés fosse um vaidoso apenas, assim, eu libertei o povo, hein? O povo está tudo aí comigo aí, ó. Se ele só agisse na carne, na vaidade. Mas não, ele disse, se o Senhor não ir comigo, eu não irei. O Moisés, ser humano, pecador, falível, improvável, morre. Quem é o substituto? É Josué. No primeiro capítulo de Josué, forte e corajoso, porque eu serei com você. Primeiro capítulo, último capítulo, Josué 24. Já mais velho, idoso, um discurso de despedida. Ele olha para aquele povo, para aquela situação ali, e fala assim, olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toda aquela geração passa a servir ao Senhor junto com Josué. Sabe por quê? Porque Josué entendeu no capítulo 1 que Deus era com ele. E de que forma, Kátia, Deus era com Josué? Quando ele meditava na lei do Senhor. Não abandone o livro da lei. Talvez você fale, eu não sinto mais a presença de Deus. Está pegado na palavra, irmão, na lei do Senhor? Salmo 1. Bem-aventurado quem não anda, quem não se assenta, não se detém, né? Nos ímpios, nos escarnecedores, nos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Isso significa meditar. Meditar a Bíblia, irmão, não é ler e ficar... Ficar lá com o incenso ligado, estou meditando na Bíblia, estou deixando o texto entrar aqui. Meditar na palavra, a ideia de você ler, remoer, praticar. Eu estou trabalhando, a situação aconteceu, Rodrigo, você está trabalhando com a venda, e eu ouvi a palavra que eu tenho que ser ético, eu tenho que ser justo. Eu meditando na palavra, eu faço ética, eu faço justiça na minha vida. Isso é meditar na palavra. É levar a palavra em consideração. Não é alguém que tem a palavra como um mantra, que você abre de manhã, lê um versículo, faz o sinal da cruz, pisa com o pé direito, fica lá, acende um incenso, uma vela, fica esperando algo místico acontecer e vai viver a sua vida banal, sem uma prática legal das Escrituras. Não tem presença de Deus aí. É apenas um ritual para enganar suas emoções, para você ficar felizinho e falar assim, eu tenho uma vida devocional. Mas você vai para o trabalho, é a mesma ladainha de sempre, a mesma falcatrua de sempre, a mesma ganância de sempre. Mas de manhã, eu fiz um ritual místico, evangélico. Não, irmão, meditar na palavra. Josué não ficava lá, acendendo velinha. Josué ia para cima, ia viver a promessa de Deus. Josué era um dos dois que diante dos 10 espias que falaram, não dá para entrar na terra, não tem jeito, nós vamos morrer. Josué com Caleb levanta, eia, vamos avançar que Deus deu a terra para nós. Sabe por que ele fala isso? Porque medita na palavra, tem consciência da presença de Deus. Não é apenas um ouvinte, um admirador do livro, não é um protetor, porque tem uns protetor do livro, né? Hoje tem uns protetor da Bíblia, tem um segurança de Deus. Não fala mal de Deus, não fala mal da Bíblia, não, mas não vive a Bíblia. O que é isso? Presença de Deus, segundo as Escrituras, segundo os testemunhos, é aqueles que meditam nela, que traz para dentro de si. Esse não vai ter ausência de presença. Talvez vai enfrentar problema, Lourdinha. Porque Deus não nos livra a gente do deserto. A gente vai passar, Patrícia, mas com ele lá. Estava um mar lá para o povo. Se eu ficar aqui, eu fico até amanhã, irmão. Vai vir as coisas na cabeça para falar, mas eu vou terminar já. Estava lá Moisés lá diante do mar. Situação drástica. Faraó com seu exército e o mar na frente. Mas para Deus era fichinha. Deus é como se ele estivesse cantando aquela canção do grito de guerra. Por que parou? Parou por quê? Põe o cajado na água, irmão, e anda. Eu sou com você, a coluna de fogo, representando a presença de Deus com eles. Pedro lá, tempestade no barco. Jesus aparece andando sobre as águas. É um fantasma. Sim, é o Senhor mesmo, faça que eu vá até aí. Ele anda. Mas perceba, a tempestade continuou. Não é ausência. Ele fraquejou, ele caiu, mas Deus levantou, estendeu a mão, porque a presença de Jesus era com eles.
gente precisa confiar mais, irmãos. Nós somos improváveis e Deus, por causa da misericórdia dele, cuida da gente. Provê aquilo que a gente precisa. E a presença dele é o mais importante. Não abra mão da presença de Deus. Para mim, essa é a frase mais linda do texto. Deus estava com o rapaz. E Deus estava mesmo, Camila, porque Deus ouviu a oração do menino. Talvez Deus não estava com Agar, mas estava com o rapaz. Porque quando Agar chora, o que o anjo de Deus fala? Deus ouviu a oração do menino. Deus estava com o pai dos árabes, irmãos. Ô pastor, mas olha o que se tornaram hoje. Então, irmão, ore por eles, porque Deus está com eles. Olha o que nós nos tornamos também, né, irmão? A gente só não tem a barbona, né? E o turbante, né? A gente odeia demais os outros, né? Segundo Jesus, né? Se você odiar, você já matou também, né? Não é assim? A gente irmãos. Mas Deus olhou para o improvável no deserto. Por causa da misericórdia. Provisão. E presença dele. Que Deus te acompanhe na sua jornada. Talvez você está passando pelo deserto da vida, errante. Mas a misericórdia, a provisão e a presença de Deus é com você. Vamos orar. Em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado pela tua presença, que é prometida nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo, e se faz real e clara no nosso meio, quando a palavra de Deus é aberta e lida, proclamada. O Senhor se manifesta por esse meio de graça. Obrigado porque aquilo que o profeta um dia disse, que Jesus seria Deus Emanuel, Deus conosco, é verdade. Aquilo que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 28, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é verdade. E o Senhor só está por causa da misericórdia do Senhor. E nós te agradecemos nessa noite, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Ainda que aos olhos das pessoas sejamos improváveis, ainda que aos olhos das circunstâncias sejamos improváveis, mas o Senhor é o Deus que provê, é o Deus que visita, é o Deus que se manifesta. Eu oro para que o Senhor fortaleça a vida do meu irmão nessa noite. Aquele que entrou hoje aqui, perdido na caminhada, talvez perdido porque entendeu que Jesus é evangélico e é uma exclusividade dele. E sendo evangélico, Jesus só abençoa quem faz tudo certinho, quem faz tudo direitinho. Aí Jesus ama e abençoa. Deus é o Deus que vai para o deserto, para fora dos portões. Deus pode visitar o seu coração nessa noite. Senhor, visita, Senhor. Visita esse coração que entrou aqui desse jeito, mas que possa sair diferente, transformado, liberto hoje. Crendo nas promessas do Senhor, crendo na misericórdia, na provisão e na presença do Senhor. O Senhor escuta a oração do menino, Senhor. Escuta as orações dos meninos nessa noite, Senhor. Representada por essa igreja. E que no partir do pão, no beber do cálice, os nossos olhos se abram, ó Deus, como os olhos de Agar se abriu, como os olhos dos cegos se abriu, como os olhos dos discípulos no caminho de Emaús se abriram, diante da mesa, da palavra do Senhor, que aquece o coração, e a mesa que revela o amor, a bondade e a misericórdia do Senhor. Que o Senhor venha sobre nós essa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém.